Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração neste dia e para sempre. Quero meditar numa palavra com você que se encontra em 2 Reis, capítulo 5 e versículo de número 10. Uma palavra conhecida, quem sabe você já ouviu falar por várias vezes, mas está no meu coração para nós meditarmos em breve minutos neste momento. 5 e 10 de 2 Reis nos diz: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Aqui está a história de Naamã. Os 7 mergulhos de Naamã. É claro que eu não vou falar hoje sobre os 7 mergulhos, mas eu quero meditar um pouco sobre esta passagem. Os 7 mergulhos de Naamã no Rio Jordão têm lições de valor incalculável para nós. Naamã significa deleite ou agradável no hebraico. Também Naamã, ele foi um homem de honra, um homem de projeção. Ele era o general do exército de Ben-Hadad, rei da Síria. Era o ministro de guerra. Era um homem corajoso, um homem forte, guerreiro, e tinha sua fama. Ele era famoso. Ele tinha grande prestígio político e ele era um homem que tinha honras, algumas medalhas. Ele tinha a honra militar. Naamã era herói de guerra. Ele era um herói nacional. Sua farda estava cheia de condecorações. Ele tinha atingido o mais alto grau da carreira militar. Ele era um homem respeitado. Ele era um homem que tinha honra política, era grande diante do seu senhor. Era o braço direito do seu rei, um homem forte da Síria, o responsável pelas vitórias militares do seu país. Naamã também tinha honra popular. Naamã era um homem de muito conceito, um homem admirado, amado, aplaudido, de sucesso total e total aprovação popular. O próprio Deus, que ele não conhecia, abençoava em suas esplêndidas vitórias. Só que Naamã tinha um problema insolúvel. Naamã era um vencedor, ele era um herói político, um herói público, mas quando tirava a armadura, estava sendo vencido pela lepra. O mal que lhe atacava por baixo das fardas, por baixo da sua armadura. Sabe, amado, às vezes o ser humano, ele é herói, ele é famoso, ele tem tanta honra, tantas condecorações, ele tem tantos aplausos, mas lá dentro, no seu interior, por baixo de tudo isso, quando ele está só, ele é vencido. Ele é vencido pela depressão, ele é vencido pela angústia, ele é vencido pelos problemas que ele não consegue vencer, ele é vencido pela aflição dentro dele, ele é vencido pela sua família que está sendo derrotada, enquanto ele ajuda muitos, ele está se destruindo a si próprio. Naamã estava nessa situação. Naamã, ele tinha muitos aplausos, mas quando ele chegava em casa, ele estava sendo vencido.
Quando ele tirava a farda, eu imagino que quando ele tirava a armadura de guerra e tirava a sua farda, a farda estava grudada no seu corpo, por causa das feridas, os maus cheiros que ficava naquela farda. Isso estava vencendo ele. Tem muitas pessoas sendo vencidas desta forma. Mas Naamã, ele teve um escape. A Bíblia diz que na última guerra que ele tinha feito em Israel, ele tinha levado uma moça para trabalhar na sua casa. A Bíblia trata como uma menina, e eu imagino que seja uma adolescente aí de 15, 16, 18 anos de idade. E a Bíblia diz que esta menina, um dia, ela disse para a esposa de Naamã: quem dera que meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa mulher, essa menina, ela entregou uma mensagem profética. Esta angústia que está no meu Senhor vai sair o dia que ele se apresentar diante do profeta que está em Samaria. Naamã não sabia quem era este homem, mas esta mensageira sabia. Deus providenciou que esta menina ela fosse levada para a casa de Naamã, porque Deus tem uma direção com cada filho seu. Deus tem uma direção com cada filha, cada um dos seus servos que o serve. Deus tem uma direção. Então nós precisamos prestar atenção aonde Deus nos orienta, onde Deus nos guia, onde Deus nos leva. Esta menina Deus levou para dentro da casa de Naamã. Esta menina foi para trabalhar ali na casa de uma mulher que não conhecia, não tinha sua cultura, não servia o mesmo Deus, não tinha a mesma forma de alimentação, tudo mudou. Mas essa menina entendia que ela servia um Deus vivo e um Deus que estaria presente com ela. E ela disse: quem dera que o meu Senhor estivesse na frente do profeta. A Bíblia diz que a sua esposa deve ter contado para ele, porque Naamã foi falar com o rei Ben-Hadad, porque o rei sabia da situação. Ele sabia quem era ele, mas o rei não podia fazer nada. Tem coisas que os superiores não podem fazer nada. Tem coisa que o amigo não pode fazer nada. É o momento de nós nos apresentarmos diante de Deus. É o momento de contar qual é a lepra que nos consome, qual é a enfermidade que nos consome, qual é o mal que nos consome. E ele foi diante do rei, contou para o rei o que a menina falou, e o rei entendeu errado, porque não era com o rei. O rei era para mandar uma carta para Eliseu e mandou uma carta para o rei de Israel. O rei Jorão, um homem que não entendia nada de espiritualidade, um homem que só entendia sobre guerra, sobre vencer e tomar posses, e mandou errado. E o rei entrou em desespero naquele momento. O rei entra em desespero, porque para entender essas coisas precisa ser espiritual, e o rei Jorão não era nada espiritual. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu ficou sabendo da carta que chega diante do rei. E ele manda falar ao rei dizendo: me envia o comandante Naamã para estar comigo. E quando o Naamã foi conversar com o profeta, ele pensou que o profeta iria receber ele com toda a honraria, porque ele era um homem honrado. A soberba da honra às vezes faz nós esquecer que nós estamos morrendo por dentro.
porque nós nos achamos na presença do povo, porque nós achamos que nós temos um patamar mais alto e que nós podemos, por causa do nosso grau de escolaridade, por causa das nossas profissões, por causa dos nossos certificados, por causa do nosso grau de teologia, nós achamos que podemos e que todos estão abaixo de nós. E ele achou que ele ia ser recebido com a maior honraria. Mas o profeta começou quebrando o orgulho de Naamã. Deus começou a usar o profeta para quebrar o orgulho, para dizer para ele que tudo que ele conquistou não é mérito dele. Então ele não precisa se honrar. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, lá no versículo 1. Deus o dirigia, ele precisava entender isto, que Deus o dirigia. Não entendeu, ou melhor, Naamã não atendeu, só mandou um recado para o homem que não aceitava recado. Um homem que a soberba era tão alta por causa da sua honradez, que ele não aceitava recado. Tinha que falar na frente dele. Mas o moço do profeta falou para o comandante Naamã, para o general Naamã, o seguinte: Naamã, o profeta Eliseu lhe falou o seguinte: o senhor vai até o Jordão, mergulhe 7 vezes e você será curado. Naamã ficou indignado naquele momento. Ele ficou tão indignado que ele disse: olha, eu pensava que ele vinha na minha frente falar comigo, ficaria em pé na minha frente, invocaria o seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Observe só, meu querido, a soberba deste homem. Ele queria que o profeta viesse e passasse a mão sobre a lepra e fosse tirando. Ele achava que ele era o poderoso e estava esquecendo que a lepra estava matando ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: para Deus, as honrarias desta terra não têm valor nenhum. Deus dá condições para eu e você adquirir. É Ele que dá. É Ele que nos concede. Mas para Deus não tem valor nenhum. Para Deus é ser servo, obediente até o final. Quanto menos honra você estiver de homens, mais você terá de Deus. Mais honra Deus vai te dar. Deus quer que nós honramos Ele. O orgulho de ter posição nesta terra nos leva a achar que não precisa mais obedecer ninguém. Nós achamos que podemos fazer o que nós queremos. Quanto mais honra nós tiver, para Deus menor nós somos. E nós temos que entender isto. Naamã, ele não quis entender, mas quando ele achou que não tinha mais solução, ele chegou a ponto de dizer: será que não tem rio melhor? Será que os rios que estão na Síria, eles são mais limpos? As suas águas são melhores? Ele não entendeu que Deus faz o milagre da forma que Ele quer. Quando Jesus quis curar, ele passou a mão no olho, outro ele fez lodo e passou no olho. Deus faz o milagre da forma que Ele quer. Ele só quer que nós nos humilhamos e descemos. Eu quero acreditar que naquele dia, Deus mandou o Rio Jordão ficar barrento, vermelho, para mostrar para ele que para Deus operar o milagre, o homem tem que descer e se humilhar. Meu amado, eu não sei o que acontece com a sua vida,
se esta palavra vai ser uma palavra de precaução para você, ou se esta palavra está falando diretamente com você. Mas eu quero lhe dizer que neste dia, Deus nos deu esta mensagem para lhe dizer: ei, eu e você somos pó e terra, mais nada. Não passamos disso. Dependemos 100% de Deus. Tudo dependemos dele. Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela palavra que tu nos deste neste dia. Uma palavra, Senhor, que nos exorta, mas nos dá ânimo e nos dá força para te obedecer. Abençoa, Senhor, o meu irmão e a minha irmã. Abençoa a sua família, o seu lar. Abençoa, Senhor, curando e libertando. Também abrindo as portas, Senhor, do trabalho. Abençoando cada membro da família, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.